Bom, vamos então à introdução. O livro de Juízes descreve o ciclo de declínio e renovação espiritual na vida de Israel como nação, o qual também simboliza a situação espiritual vivida pela maioria dos cristãos atualmente. Ou seja, o livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, é o livro que vem logo depois de Josué, e um pouquinho de contexto histórico aí para você se situar. Você tem lá a saída do povo de Israel do Egito, sob a liderança de Moisés. O povo passa 40 anos no deserto por causa da sua desobediência, sua recusa em obedecer a Deus, até aquela geração murmuradora morrer no deserto, e os seus filhos, liderados então por Josué, tomam posse da terra prometida. E todo o livro de Josué descreve essa conquista, essa chegada na terra prometida e a conquista desta terra, sendo que Josué morreu e com a morte de Josué houve um vácuo aí de um líder. Você tem o livro de Juízes com a história de vários líderes. Gideão foi apenas um deles. Você tem Sansão, você tem Eude, você tem Otiniel, você tem Débora, e outros líderes que nós vamos saber um pouquinho mais a respeito durante o estudo também. E esse período dos juízes foi, então, entre a liderança de Josué, né, quando Josué morreu, e depois a chegada do primeiro rei de Israel, o rei Saul, seguido pelo rei Davi. Então, nesse inteirinho aí, entra o período dos juízes. E esse período de juízes foi um período de grande instabilidade espiritual na vida do povo. E você vai entender por quê. E por que é tão importante você ter essa consciência para a sua vida hoje. Por que muitas pessoas vivem de altos e baixos? Por que muitos não conseguem ver a grandeza de Deus em suas vidas? Tomam posse de alguma coisa, depois perdem. Casam, depois separam. Conquista financeiramente, depois perde. Não é? A pessoa, ela fica naquele vai e volta, sobe e desce. Nunca tem uma estabilidade espiritual. A sua vida não segue como deveria. Bom, então vamos continuar aqui. Do ponto de vista histórico, o livro de Juízes retrata um período turbulento na história de Israel. Josué havia conquistado Canaã, mas ainda não havia estabelecido sua conquista. Esse é um grande problema encontrado na vida da maioria das pessoas. Elas até conquistam algumas bênçãos, mas falham em estabelecê-las através de um compromisso sério com o abençoador. E quando as migalhas das bênçãos terminam, voltam novamente à estaca zero. Dois conceitos muito importantes que você tem que tirar desse livro de Juízes. O conceito de conquistar e o conceito de estabelecer. Primeiro vem a conquista, depois vem o estabelecimento dessa conquista. Ou seja, são duas coisas muito importantes. São extremamente importantes. E se você não conquista, você não tem nada para estabelecer. Mas também, se você conquista e não estabelece, você pode perder aquilo que você conquistou. Então, muita gente, por exemplo, consegue conquistar o próprio negócio. Ela tem uma ideia, ela se motiva, se anima, tem uma ideia, vai lá em frente, abre o negócio, começa a vender, começa a fazer os seus acordos, os seus contratos. Aí começam a surgir os problemas. E ela sofre um calote daqui, tem um problema com o fornecedor dali, contrata um funcionário que acaba sendo um problema. Então, ela conquista, mas não consegue estabelecer. Por isso que o índice de fracasso de pessoas que começam negócios é muito alto. A maioria das pessoas que começam um negócio fracassam nos primeiros 3 anos, porque conquistaram,
mas não souberam estabelecer. E assim tem sido com muitos casamentos. A taxa de divórcio aí aumentando a cada vez. Em alguns países o divórcio chega a mais de 50%, quer dizer, conquista, mas não consegue permanecer naquela conquista, e assim vai. Relacionamentos, etc. Então, é importante você entender. Para conquista, você precisa de fé. Você tem que ter fé para conquistar. Você tem que ter fé para atacar o seu problema. Você tem que ter fé para ir para cima do seu problema, para tomar atitude, para dar aquele start. Sem esse ímpeto da fé, você não conquista nada. Você tem que ter o ímpeto da fé. E muitas pessoas faltam esse ímpeto da fé. São pessoas indecisas, passivas, medrosas, tímidas, pessoas que ficam sempre esperando as condições perfeitas para tomarem atitude e nunca tomam. Então elas nunca conquistam. Sempre receosas. Agora, tem pessoas que vão e conquistam, mas aí esquecem o outro tipo de fé, que é para estabelecer o que conquistou. Que significa, eu tenho que ter fé para casar, para conquistar o casamento, mas eu também tenho que ter fé para mudar e me adaptar à minha esposa. Não adianta eu casar, ter fé para casar e não ter fé para deixar de ser orgulhoso, não ter fé para deixar de mentir, deixar a vida de solteiro, não ter fé para colocar minha esposa à frente da minha mãe, do meu pai. Não adianta eu ter fé para conquistar se eu não tenho fé para mudar, não tenho fé para fazer os sacrifícios para sustentar a minha conquista. Muitas pessoas perdem o que conquistaram exatamente porque não tiveram fé para manter. Por exemplo, na vida espiritual é a mesma coisa. Quantos não vieram para a igreja, tiveram fé para se libertar dos problemas espirituais inicialmente, não tiveram fé para sofrer perseguições, não tiveram fé para esperar certas bênçãos que não vieram tão rápido, não vêm tão rápido assim, não tiveram fé para resistir às tentações, resistir o mundo, não tiveram fé para sustentar, conquistaram a salvação, mas acabaram perdendo a salvação. Por quê? Porque não tiveram a fé do estabelecer o que conquistaram. E isso você vê no livro de Juízes todo o tempo. É como o livro de Juízes é assim, ó, é um ciclo vicioso, a história que se repete. Cada juiz que você lê é a mesma história. Você vê que o povo pecou, entrou no pecado, na desobediência a Deus, na idolatria. Aí os inimigos começaram a vencê-los, começaram a escravizá-los, oprimi-los. O povo, então, oprimido, sofrendo, destruído, começou a clamar a Deus, se arrependeu, clamou a Deus. Daí Deus veio, levantou um juiz, um líder, para libertar o povo dos seus inimigos. Então veio a paz. E com a paz, novamente, o povo voltou a pecar. E assim se repete a história no livro de Juízes. E assim a história de muitas pessoas, que enquanto elas estão oprimidas, destruídas, caídas, elas estão clamando a Deus, estão orando a Deus, estão buscando na igreja, vão lá, lutam, fazem corrente, se esforçam, porque elas estão oprimidas, elas estão caídas, precisando de socorro. Então elas usam a fé para conquistar a libertação. Quando elas conquistam a libertação e vem a paz, chega na hora de estabelecer. E isso aconteceu com Gideão também. Nós vamos aprender nesse estudo muitas coisas que Gideão fez certo e muitas coisas que ele fez errado. Vamos aprender com as duas partes das atitudes dele. Continuando aqui. Então, elas até conquistam algumas bênçãos, mas falham em estabelecê-las, através de um compromisso sério com o abençoador. E quando as migalhas das bênçãos terminam, voltam novamente à estaca zero. Elas são como as sementes que foram semeadas entre as pedras. Ouvem a palavra e imediatamente a recebem com alegria. Mas quando chega o calor da tribulação, não resistem e morrem espiritualmente. A história registra que a tribo de Manassés
não expulsou o povo de Bet-Sean, Taanaque, Dor, Ibleão, Megido ou seus assentamentos vizinhos, pois os cananeus estavam determinados a habitar naquela terra. A tribo de Efraim também não expulsou os que moravam em Gézer. Zebulon também não expulsou o povo de Quitron ou de Naalol, mas permitiu que ficassem ali para serem usados como escravos. Já vou explicar para você esses nomes difíceis aí, o que significa. O mesmo aconteceu com a tribo de Aser. Ela não expulsou as pessoas que moravam em Aco, Sidom, Alabe, Aquisibe, Elba, Afeque e Reob, tudo nomes hebraicos, né? Em vez disso, o povo de Aser vivia entre os cananeus da terra. Da mesma forma, Naftali não expulsou os que viviam em Bet-Semes ou Bet-Anate, mas também viveram entre os habitantes da terra. E os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate se tornaram seus escravos. Isso está em Juízes, capítulo 1, você pode ler lá a partir do versículo 27. Isso exemplifica a vida das pessoas que se convertem, mas não o fazem de todo o coração. Antes, insistem em se manter presas ao seu passado imundo. Em outras palavras, elas querem a salvação, mas não querem abandonar as concupiscências da carne, os desejos da carne, ou mesmo suas tradições idólatras. Querem servir ao Senhor Jesus, mas não querem deixar de lado suas festividades pagãs. Então, o que aconteceu com o povo quando o povo chegou em Israel? Já isso na época de Josué. Eles tinham de expulsar os povos que ali estavam. Expulsar. Haviam 7 nações já habitando a terra de Canaã. Aquelas nações haviam sido condenadas por Deus pelas práticas que elas mantinham, pela resistência à verdade. Eram pessoas que, se houvesse chance para elas, tenha certeza, Deus iria mandar o povo de Israel entrar ali e pregar para elas. E elas então iriam se arrepender e iriam se tornar parte ali da nação, continuariam ali. Mas Deus sabia que não tinha chance de arrependimento daquelas nações. Por isso, então, ele mandou que o povo de Israel expulsasse o povo daquela terra. Só que o que aconteceu? O povo de Israel, quando chegou na terra, não levou a cabo este mandamento de Deus. Não foi até o fim nesta luta contra os moradores da terra. Por várias razões. Não era porque eles não tinham força, não é porque os inimigos eram fortes. Deus estava com eles, havia uma promessa. Deus havia prometido que daria vitória a todos os povos. Lembre-se que a primeira vitória lá que Josué enfrentou foi logo em Jericó, quando uma cidade fortificada, muito mais forte do que o povo de Israel, já foi derrotada logo de início. Então não havia nenhum povo na terra que o povo de Israel não pudesse derrotar. Então o problema não era falta de força. Deus estava com eles. O problema era o comodismo. O problema era as concessões que o povo de Israel acabava fazendo. As concessões. Ou seja, esse povo aqui, em vez da gente mandá-los embora, em vez da gente expulsar, vamos fazer o seguinte, deixa eles morarem aí na terra e a gente faz eles pagarem impostos para nós. Aí eles ficam aí, trabalham para a gente cobra impostos deles. Eles vão nos ajudar aqui. Ou seja, eles tiveram uma brilhante ideia de se aproveitar das pessoas ali, já que elas estavam ocupando a terra e o povo de Israel ainda não tinha povo suficiente para ocupar toda a terra. Então, eles achavam uma boa ideia manter o povo ali e, de alguma forma, tirar proveito desta situação. E o que aconteceu de fato? O que aconteceu foi que começou a haver a mistura do povo eleito, do povo de Deus, povo de Israel,
da fé abraâmica com o povo da terra, onde as crenças daquele povo, os Baals, os postes ídolos, que eram imagens edificadas, né? Gideão tinha um desse na sua casa, os postes ídolos, os deuses que eles carregavam no corpo, no brinco, no colar, enfim. O que acontece? Você vê, hoje nós temos esse mesmo problema. Quantas pessoas dentro das igrejas, quantas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, mas que não querem abrir mão do mundo, não querem abrir mão de certas amizades, não querem abrir mão de certos lugares que não condizem, né, o que acontece ali naquele lugar não condiz com a fé que ela tem em Deus, seus princípios, os seus valores. Então elas querem tirar proveito, porque elas dizem assim, não, mas é legal, eu gosto, não é? Então a pessoa ela quer seguir Jesus, mas também quer seguir as coisas que não combinam com Jesus. Eu me lembro que quando eu me converti na adolescência, eu gostava de um certo tipo de música e eu cresci com aquela música. Então eu ia a festas, eu ia a baladas, eu curtia as estações de rádio que tocavam aquelas músicas, eu gravava as músicas em... os jovens agora não vão nem saber o que é isso, em fitas cassete. As fitas cassete, né? Os jovens não sabem o que é isso, mas nós gravávamos as músicas, virávamos a noite gravando as músicas no rádio, e eu curtia muito essas músicas, eu dançava. Então eu me converti. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, etc., me batizei. Mas eu ainda carregava algumas coisas do mundo junto comigo. Uma delas era este meu gosto por esse tipo de música. Porque eu tinha coleções de fitas cassetes, eu tinha coleções destas músicas, daquilo mexia comigo, né? A música é uma coisa muito apelativa, até hoje, né? Muito mais. A música sempre foi algo muito apelativo. E então, o que aconteceu? Eu estava seguindo a minha fé, mas, ao mesmo tempo, eu queria curtir certas coisas do mundo. E para curtir essas coisas do mundo, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que, de vez em quando, ir numa festinha. Eu tinha que manter alguns amigos que gostavam daquelas coisas. Então, eu comecei a perceber que aquilo estava me dividindo. Aquilo me fazia mal. Porque não estava mais combinando com o mundo que eu estava escolhendo, que era o mundo de seguir a Deus. Então, não havia lá na Bíblia um mandamento dizendo assim, tu não curtirás música funk. Não tinha esse mandamento. Mas não precisa ter um mandamento para tudo e qualquer coisa que nós fazemos na vida. O Espírito Santo nos dá consciência, sensibilidade para percebermos as coisas que não combinam com aquilo que agrada a Deus. Então foi quando eu, entendendo esta confusão, entendendo que eu estava tentando assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, agradar a Deus e me agradar ao mesmo tempo, que eu então tomei uma decisão. E eu peguei aquela coleção de fitas, eu coloquei para fora, joguei fora, e decidi que a música não iria mais me dominar. Que se aquilo estava sendo tão importante para mim, então algo estava errado com a minha fé. O recado aqui é que quando você quer conquistar a vida prometida, né? O povo tinha a terra prometida, nós temos a vida prometida. É uma vida inteira, desde o que nós conquistamos aqui na terra até a vida eterna, a salvação. Se você quer conquistar a vida prometida, você vai ter de abrir mão de algumas outras coisas. Você não vai poder mesclar esta fé com o que o mundo oferece para você, com o que as religiões oferecem para você. Não vai dar. Você vai ter que abrir mão.
Aquilo que desagrada a Deus, desagrada por uma razão, que é para o nosso bem. Quando a gente fala que algo desagrada a Deus, é também para o nosso bem. Você vai ver que normalmente, quando Deus não quer que a gente faça alguma coisa, que a gente abandone alguma coisa, isso é para que nós estejamos protegidos de um mal que aquele comportamento traz para a nossa própria vida. Então, concluindo aqui, a história nos diz que quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou completamente. Israel preferiu tirar proveito de seu poder para escravizá-los, a obedecer à voz de Deus e expulsá-los completamente. Diante disso, o Senhor determinou: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. O Senhor ordenou a total expulsão dos cananeus para que o seu povo não fosse corrompido pela idolatria generalizada existente entre eles. Mais tarde, isso se tornou um problema constante entre o povo de Israel, resultando em um ciclo de altos e baixos em seu relacionamento com Deus. Enquanto Josué estava vivo, o temor a Deus prevaleceu. Mas depois que ele e sua geração morreram, outra geração cresceu, que não conhecia ao Senhor nem sabia o que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se entregaram à corrupção moral e espiritual. Por essa razão, o Senhor retirou sua unção e, consequentemente, os israelitas não tinham mais forças para resistir aos inimigos que os rodeavam. Sempre que Israel saía à luta, não podia contar com a ajuda do Deus de seus pais. A desobediência ou o pecado sempre acende a chama de uma dúvida. A dúvida, por sua vez, anula o poder da fé. Eu queria parar por aqui. Eu queria que você meditasse, especialmente se você puder entrar lá na sua Bíblia, logo após que a gente encerrar a live aqui, você entrar na sua Bíblia e ler no livro de Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 16 até o versículo 19. Tá bom? Você vai ler Juízes 2, dos versículos 16 ao versículo 19. 4 versículos apenas. Juízes 2, do 16 ao 19. Leia esses versículos, porque esses versículos são chaves. Se você quer entender o livro de Juízes, leia estes 4 versículos. Você vai ter uma panorâmica do que significa essa história de Juízes aí. Tá bom? Então, pense nisso. Considere como um dever de casa. Considere o que você talvez tenha tolerado na sua vida junto com a sua fé. Considere o que você tem tentado fazer, conviver juntos, não é? Você tem tentado conviver junto com uma prática, um hábito que não agrada a Deus. Então, paralelo à sua fé, você mantém esse hábito. E esse hábito está sendo a sua ruína, a sua queda. Pense nisso, medite sobre isso, e talvez você possa já anotar aí o que Deus tem te mostrado através desta meditação. Porque não adianta você tomar conhecimento se você não colocar em prática aquilo que a gente está falando, tá bom?